1987, depois Brasília, metrópole em crise, em 1989, em 1991 publicou a conquista da cidade, e Brasília, moradia e exclusão, em 1996, depois Brasília, gestão urbana, conflitos de cidadania, em 1999. Todos publicados pela editora Universidade de Brasília. Nós temos aqui como vice-presidente, o professor Cardinho, que provavelmente tenha sido um dos editores dessas obras, que foi um grande editor da Universidade de Brasília. O organizador Luiz Alberto Campos Gouveia, da coletânea Brasília Controvérsias Ambientais, em 2003. O organizador da coletânea Brasília Dimensões da Violência Urbana, pela ANP 2005. Brasília, 50 anos, capital e metrópole, pela UNB em 2010, co-organizador do planejamento, de planejamento e urbanismo na qualidade brasileira, objeto de guia e prática. Em São Paulo, pela IPET de Rio, expressão em 2013. As áreas de interesse do professor é a urbanização, meio de comunicação, impactos ambientais, empregos e empregos metropolitanos, desigualdade e exclusão socioespacial, regularização fundiária urbana, avanço científico e tecnológico no ambiente urbano e gestão do território. Como todos nós vimos aqui, teremos uma apresentação fantástica desse início, essa aqui eu passo a palavra e agradecer antecipadamente a seu convite e aceitar o nosso convite para abrir a conversa da história. Obrigado, Antônio Celso Testa, Antônio Flávio Testa, coordenador do Café Histórico, pelo convite. Quero saudar o presidente do Instituto, Dr. Paulo Castelo Branco, e o Studer, que é o secretário-geral, que também sempre participa desses eventos. Bom, eu tenho a grande satisfação de voltar a esse Instituto para uma pequena apresentação. Espero que para arquitetos não haja muita novidade, não é? Mas é uma visão de geógrafo sobre como essa cidade se estruturou e como ela evoluiu ao longo do tempo, né? Mais de 60 anos. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande apresentar esse pequeno trabalho. Eu espero que todos tenham uma visão, talvez não muito, digamos assim, significativa, mas é o que eu percebi durante esses mais de 60 anos, mais de 50 anos da capital federal. Bom, eu cheguei aqui em Brasília por volta no dia 1º de julho, quando ingressei na UNB, a convite para ficar um ano. Para substituir professores que os anos antes tinham sido, digamos assim, se demitiram, mais de 212 professores se demitiram em função da perseguição política. Então, eu e a minha esposa, que era botânica, preenchemos vagas de professores que tinham se afastado, não é? E houve uma renovação para mais 2 anos e porque saiu uma legislação que permitia que os requisitados pelas universidades, como a UNB, dessem a possibilidade da pessoa se radicar, dar aulas na UNB, pesquisar na UNB, ou voltar à origem. Nós preferimos ficar em Brasília porque achamos que Brasília tinha mais condições de pesquisa, de apoio às nossas tarefas de cada um. Então eu falei que foi um acolhimento ou uma adoção. Fomos acolhidos pela universidade e acolhidos e adotados pela cidade de Brasília. Eu abandonei os projetos que eu tinha na Universidade Federal de Santa Maria e comecei a fazer pesquisa sobre a capital federal. Eu chamava
chamado entorno, que não é entorno, né? Faz parte do que a gente na UNB e também na Contemporânea designamos a área metropolitana de Brasília, que é a cidade de Brasília e os 12 municípios limítrofes. Luziânia, inclusive, que não é limítrofe, mas ela é uma cidade muito agregada à capital federal. Eu apresento inicialmente os pioneiros, né, do século XVIII ou XIX, digo melhor, a Missão Cruz, e que foi pioneira para a delimitação de um quadrilátero de 14.400 quilômetros quadrados para onde a capital deveria ser, digamos, transferida. E que tinha também um espaço que foi depois pelo Belcher Associates, delimitado em diversos quadriláteros, não é? E um deles era o marrom, né? Ou coisa parecida, né? A cidade foi realmente implantada. Essa missão Cruz se antecipou a pedido do Dom Pedro II, que já naquela época, e a partir de Tiradentes, né, muito antes, queriam transferir a capital para o interior. Tiradentes pensava em transferir para o Triângulo Mineiro. Às vezes foi evoluindo e tal, chegou ao ponto de ser o Planalto Central o objetivo da transferência. Acho que eu vou preferir passar aqui pelo entre. Então a Missão Cruz teve um grande papel, que era uma equipe multidisciplinar, tinha médico, botânico, enfim, eram diversos profissionais, inclusive pessoal da botânica que viu, e o pessoal também da hidrologia que viu que tinha muitas condições de transferir a capital para o Planalto Central. Então, em homenagem aí a essa missão, não é? Agora, o sítio Castanho, que foi delimitado pelos Belcher Associates, que foi antes do começo. Alguns dizem que isso aí é o que foi designado como Asa Sul, não sei. Minha homenagem agora é para o Juscelino, não é? Que tinha como meta simples, ele tinha 50 metas e a meta simples era Brasília. Então, foi um grande homem, eu sempre admirei. Não me lembro se na época eu votei nele, mas eu já estava em condições de votar e ele foi o grande presidente. Aqui, um grupo que chegou de maneira pioneira, né? Que falou que inspirou muito, né? E aí tem um Ford de 1911, mas a gente estava esperando a capital para o interior, né? Aqui também temos uma imagem de 50 anos em si. À esquerda, os operários trabalhando tudo, recarregando materiais para a produção de blocos, e abaixo a catedral. Quando eu cheguei no Brasil em 69, a catedral era esse esqueleto, não é? Os ministérios já estavam acabados. Então, os 50 anos em ciclo de Juscelino acabaram acontecendo para a satisfação dos que aqui queriam trabalhar e morar. Aqui, o caminhão chegando, né, através do Mercedes-Benz, né, já com suas maletas, e as mulheres também acompanhando às vezes o marido, o que não era muito comum. Comum era o marido dizer a esposa e ficava outra vez aqui, segundo a lei. A primeira missa que ocorreu em 5/3 reuniu muita gente, né, e tinha esse ponto aí que é simbólico. Também tem uma imagem do pioneirismo, onde Juscelino residia, não é? Que é o Catetinho.
chamado também Palácio de Tábuas. Tem muita visitação, embora já tenha sido renovada a tábua, né, por os cupins sacarem intensamente o material. Aqui é o piloto que todo mundo conhece, né, uma imagem tirada do PDOT e que mostra os diversos setores, né, que vai do Paranoá até a Península Norte e até o setor de indústria e abastecimento do CIA. Né? Em seguida, eu tenho uma foto que eu tirei da 210 onde eu morei, no início de uma viagem para Tamariniúma, né? Apenas blocos, aí à direita o bloco novo, a partir da janela onde eu morava na 210. Era desvio do nosso amigo aqui, o Adirson Vasconcelos. Aqui uma foto sugestiva que quem construiu esse prédio ali à direita preservou uma árvore frondosa, né? O guitarra competia um pouco. Então, como eu gosto muito de arborização, eu captei essa imagem já há muito tempo, né? Essa foto é minha. Aqui nós temos a vista da Chapada, né? Esse azul tudo da época da seca e apresentava os prédios que na época existiam. Aqui é uma quadra da Asa Norte, eu fotografei também a partir do prédio vizinho, que aparece aí à esquerda o setor de trabalho, né, que tinha cantina, um pedaço já do bloco era construído pela Via Construtora, né, com as condições do operário de se alimentar e tal, né? E esse é um super quadro, quer dizer, isso aí eu também já apresentei no espelho. Depois temos não gravou, eu mudei para Heliporto, mas ficou aí no eixo monumental, o Heliporto e abaixo o Conjunto Ulisses Guimarães. Quando eu morei na 210, estavam construindo blocos, então eu fotografei, digamos assim, o barraco de apoio que alimentava os operários enquanto eles construíam nos arredores, né? O meu bloco ficava atrás desse que aí está. Temos aqui o CPD, que é o setor da Asa Sul, né, com blocos em construção, à esquerda e no meio. Isso é por volta de 1985. Aqui um contraste, né? Enquanto o carroceiro leva material, a gente tem um bloco recém-construído aí, eu coloquei contraste. O setor sudoeste, né, que já estava por volta de 1995, já bastante depois, né, em 98, bastante construído, né, então ele tem ainda a terra roxa da capital federal. O setor sudoeste também já construído, uns anos depois, e muito automóvel parando no estacionamento. Aqui o setor sudoeste visto no lado que estava também em construção e os prédios já concluídos atrás. Quando eu morava na 210, tinha esse prédio recém-construído. Eu gostava dessa árvore, né? Pelo jeito de Juvenal, o nome da planta, mas ele não soube identificar. Ela é frondosa e tem poucas raízes, o que facilita com que ventos fortes a derrube. Não deu para. O Pedrário não captou a tradução. A vista da torre aqui, o eixo monumental e o fundo. Congresso Nacional. O setor interior norte já construído lá, isso por volta de
1999, por aí. A gente tem que sempre tratar as fotos. Né? Aqui é uma área de uso futuro, não é? Que fica aí, a partir da perceber, acho que aí foi construído aquele setor Brasil 2021. Aqui o antigo Mané Garrincha, o setor gravou, eu tinha gravado aí o setor de esportes, né? O antigo Mané Garrincha e atrás o outro edifício. Aqui outra foto do eixo monumental, ali o Ulisses Guimarães, hoje o Ulisses Guimarães. Uma vista do setor hoteleiro sul, com prédios ainda em construção, a partir da torre de TV. Outra foto, já com o edifício construído e outro em construção. De novo, a partir da torre, uma visão geral da cidade, um tempo de lado. O capetinho, que é sempre emblemático em toda a palestra, né? A minha imagem foi muito feliz em fazer essas colunatas, né? Que ficou um símbolo para a cidade, para a Serena Bandeira. Né? Brasília à noite, setor bancário sul, Banco Central e a Caixa Econômica e o fundo de mais elementos da cidade. Essa foto eu não tenho. Outra foto da partir da torre, né? O setor de setor bancário lá no fundo, né? Banco do Brasil. Voltou, porque voltou. Deixa eu ver. Voltou, porque voltou. Desculpe, foi um erro técnico aqui. Bom, finalmente, para concluir, eu tenho a imagem da ponte JK, que ruma para o Lago Sul. E com isso eu concluo essa palestra dizendo que sempre foi para mim uma satisfação morar nessa cidade desde essa época, né, 1969. Ainda eu lembro bem da Asa Norte tinha a W3 uma pista só, né? E muitos barracos de madeira à esquerda, né? Que é o setor que ficou o comércio e os serviços da Asa Norte. Eu agradeço o estudo, né? Aí do nosso instituto, o Dr. Paulo convida o Teste também, que é o coordenador do Café Histórico, e agora me dispõe algumas perguntas, caso alguém tenha, que eu tenha deixado de falar alguma coisa importante. Microfone?
noite, me chamo Daniel. Acho que um pouco antes de fazer a pergunta, eu devo primeiro agradecer você pelo seu trabalho, que foi essencial para concluir meu mestrado. Eu realmente estou nervoso aqui, depois eu quero tirar uma foto contigo, bem intimamente mesmo. E, de novo, agradecer pelo que você produziu, que foi o que colaborou para conseguir produzir também e concluir meu mestrado sobre o Brasil. Meu mestrado de Brasília foi em cima como a arquitetura de Brasília, apesar dessa característica agradável que tem para a gente, era usada de maneira para segregar os cidadãos do entorno, criando também muros dinâmicos com sua distância e pelos seus nomes, e até mesmo algumas vezes atrapalhando aquele fator que Lúcio Costa queria um pouco mais, que era o fator urbano de caminhar pela cidade e conhecê-la. Quando estamos nas entrequadras, esse caminhar é um agradável passeio. Mas quando saímos, por exemplo, da rodoviária, para querer visitar o eixo monumental, querer ver o Ministério, querer ver a Catedral, é um espaço assim de deserto, sem sombras, bastante hostil, né, para outras pessoas. Eu queria saber da sua visão, desde que você veio para Brasília, que mudanças, se você viu alguma mudança nessa parte hostil, mais hostil da cidade, de permitir principalmente que as pessoas do entorno possam também aproveitar dessa cidade que foi construída tanto pelo esforço das pessoas que vieram de fora, mas que, assim como elas vieram de fora para construir a cidade, também ficaram de fora para poder morar nela. Tanto que o seu centro ficou totalmente voltado para o serviço público, os servidores públicos que vieram do Rio de Janeiro para cá. Não sei se eu fiz entender a pergunta, não sei se meu nervosismo trabalhou, mas seria isso. Como é que você viu esse evolução da cidade? Como o espaço público realmente se tornou fielmente público para o público do entorno, ou continua sendo uma coisa ainda exclusiva das pessoas que moram por aqui? Obrigado. Bem, eu acho que você tocou um pouco na pergunta sobre a arborização, não é? Tem uma referência de que Lúcio Costa, ele não gostava muito de avião, mas passou de avião aqui e ficou admirado com a arborização do plano piloto. Só que mais tarde, olhando uma fotografia de satélite, eu anotei que, certo, o plano piloto é arborizado, mas a Ceilândia, que aliás eu vi nascer, tem as primeiras fotos dos barracos que estavam sendo construídos, um menino levando tábua usada para fazer a casa, ele fez um barraco no fundo do lote, deixando a parte da frente para a casa definitiva. E a Ceilândia, na foto de satélite, aparece cinza, o que indica que não havia arborização, não é? Então a gente sempre luta para que a gente associe a planta à água, não é? Na medida que as árvores não só retêm, o Eugênio que podia estar aqui explicando isso, ele sabe quanto uma árvore contém de água, mas ela também permite a percolação da água no subsolo. Então, quanto mais árvores nós tivermos em Brasília, tanto melhor, porque você pode captar, digamos, para deixar que corra para as nascentes e tal, né? Coisa que, se você não tiver árvore, não vai acontecer. A propósito, eu esqueci de explicar no começo a minha visão de Brasília, que eu acho que é fundamental. Muita gente confunde o plano piloto com Brasília. Eu notei que do IBGE
O plano piloto é o núcleo histórico, o núcleo central, e as cidades satélites são bairros, que são componentes, né? Ao tempo que eu convivia muito com pessoas que perguntavam como é que eu podia definir, eu digo, eu vou usar a expressão da minha esposa. Ela pergunta qual é a placa do Gama. É Gama? Não, não é Gama, é Brasília. Então, pela placa você nota que a cidade é um todo, não é? E que os bairros os Correios definem são apenas moradia, né? Foi uma coisa que eu já escrevi no Correio Brasiliense sobre a vaga de empurrão. Quer dizer, você tem uma onda que empurrou para fora, no começo, os operários, né, com Taguatinga em 1958, e posteriormente todas as outras cidades que foram impossibilitando que o operário comprasse uma casa aqui e muito menos um apartamento, um terreno para a futura construção. Então, para mim, a cidade tem 33, o núcleo central tem 33 bairros que fazem parte desse todo, não é? Que é um conjunto que eu já chamei de polinucleado, porque tem núcleos múltiplos, né? Com algumas cidades se destacando, como, por exemplo, Taguatinga, que é bastante autônomo, e quando eu cheguei aqui eu ia fazer compras, por exemplo, um dos alfaiates que eu usei era de Taguatinga, porque aqui no plano piloto era complicado encontrar um alfaiate. E muitas outras coisas, compras, né? Supermercados de lá, abasteciam a mais baixo preço do que na época tinha o isolamento, que era muito caro, então, na 505, né? Eu morava na 105, aliás, quem me alugou o apartamento na 105 foi Ernesto Silva, e ficamos amigos, porque ele, sabendo que eu era professor, ele de 900 baixou para 800 cruzeiros na época. Era muito amável, uma pessoa muito, assim, atenciosa. Então eu diria que essa é a minha visão da cidade, né? Ela é de núcleos múltiplos e que se consolidou dessa maneira, como eu devia ter explicado no começo da conversa, mas às vezes as coisas escapam. Obrigado pela pergunta. Maurício, né? Daniel, obrigado. Doutor Aldo, parabéns pela exposição de Carlos Pires, que a gente troca muita mensagem. E eu queria dizer que o Brasil realmente é surpreendente, né? E para mim a grande falta da cidade são os meios de transporte. A verdade é uma cidade moderna, foi construída na época do automóvel e foi toda povoada em função e razão do automóvel. As vias, né, os eixões, as vias largas, as tesourinhas, então ela foi pensada em razão do automóvel. E isso, na verdade, está atrás de todos esses problemas que a gente vê, que é a falta da integração, a dificuldade de locomoção. E os automóveis foram crescendo, naquela época não se esperava, né? Não tinha ideia. Quando o Brasil foi projetado, nós não tínhamos indústria automobilística no Brasil. A indústria veio logo depois. Tanto Brasília quanto o automobilismo, as indústrias foram trazidas para o JK. Mas a Brasília projetada primeiro, depois vieram as indústrias. E não se tinha ideia da quantidade de carro, como é que isso ia correr. E como é que a população de Brasília, se ela teria realmente poder aquisitivo para comprar carro. Porque naquela época, quem comprava carro no Brasil era pouca gente, eram muitos poucos que o dia adquiriu automóvel, que era importado. Geralmente a gente queria um Tom já usado, velho. Então, o fato de ela ser construída pensando no automóvel, o automóvel tendo crescido tanto, a indústria tendo se desenvolvido tanto no Brasil, o poder aquisitivo permitindo às pessoas comprarem automóvel e não tendo havido uma solução alternativa. Eu tenho escrito um pouco sobre isso, até mesmo para candidato a ser governador, a gente escreveu, que nós não temos aqui o transporte, por exemplo, integrado com modalidades diferentes, por exemplo, o transporte ciliar e pequeno na cidade. Você até pode ser de bicicleta, a pé, de patinete, de carro,
que levaria no ônibus, esse ônibus levaria ao entroncamento ali, outro pegaria a modal principal, né, que seria metrô, uma coisa desse tipo, e com isso nós não teríamos a quantidade de carro que tem aqui. E Brasília não tem integração. Você pode ter, por exemplo, no Gama, 10 linhas de transporte do Gama, diferentes, 10 linhas, e todas pegam as pessoas do Gama e trazem o plano piloto. É uma loucura. Eles não há integração. Elas poderiam pegar em diversos setores do Gama, levar para um local determinado, onde um eixo central, uma linha central, traria para o plano piloto. Seria muito mais rápido, né? Entre faixa exclusiva. Então, essa questão do transporte, eu acho que está atrás de toda a dificuldade que nós temos para andar, para caminhar. Por exemplo, não se prioriza o pedestre aqui em Brasília. Eu tive a oportunidade de ser administrador de Brasília e fiz muita calçada e acessibilidade e não tem. Brasília não é pensada para o pedestre. Então, com o transporte de massa, de qualidade, nós tiraremos em 80% desses automóveis, teríamos qualidade de vida, menos estresse, menos acidentes, menos briga, e haveria espaço, menos poluição, seguramente a nossa qualidade de vida seria melhor. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado, Ricardo, pela entrada que você teve. Uma coisa que eu esqueci na fala. Eu pertenço a um grupo que trata da mobilidade urbana, e inclusive tenho dialogado com o Dênio, né, do Ministério Público, sobre essa questão. Por exemplo, o uso da bicicleta poderia ser mais intensificado em função de uma topografia relativamente plana, não é? Em certos pontos. Quando eu vim morar aqui, eu fiz uma pesquisa da mobilidade interurbana, junto com a professora Inês Costa Barbosa Ferreira. E existia aquela vila do Iambií, que era um favelão grande, com Vila Esperança, Vila Querosene, Morro do Querosene, né? Iraçara do Bicheque, etc. Na Vila do Iambií, eu encontrei 2 trabalhadores na entrevista que vinham trabalhar no plano piloto de bicicleta. Tem uma pequena declive, né? Mas eles tinham força para chegar aqui de bicicleta. E também um outro ponto que eu esqueci na fala é que você não tem um estudo. Claro, você tem uma cidade de 60 anos, né? As que tem 400 já tem transporte público melhor, tem um metrô melhor, tem o que eu chamo também de trem metropolitano, que está faltando aqui. Já também escrevi no jornal sobre isso. Você teria que ter um transporte público por trilho. E aí eu sempre digo que o trilho perdeu para o pneu, por causa de uma questão econômica. Então você teria que ter ramais ferroviários ligando toda a cidade, o que baixaria muito os custos de transporte, onde tem mais gente vindo trabalhando no plano piloto, porque você tem uma brutal centralidade dos empregos no plano piloto. Foi outra coisa que eu omiti, mas eu tenho escrito sobre tanta coisa e sempre me lembro disso. Você tem uma centralização daqui, mas os 40 e tantos % dos empregos são oferecidos no plano piloto, alguma coisa em Taguatinga, no Gama, Sobradinho também, que são os subgrupos de desenvolvimento. Né? Eu sempre digo que Brasília, quando tiver 400 anos, vai ter uma organização espacial diferente. Né? Mas, por enquanto, na visão desse geógrafo, não há como não ser assim, porque Brasília sediou os ministérios, o Congresso Nacional, a Justiça e tal, que emprega muita gente. Então, não tinha como ser diferente. Os serviços também, os serviços são muito oferecidos, médico, hospital, né? Laboratórios, as pessoas vêm de fora, inclusive de outros municípios para cá. Então, eu acredito que o dia que tivermos transporte público mais organizado, mais expandido, sobretudo sobre trilhos, eu acho que virá como consequência da urbanização que é evolutiva, né? Ela é espacialmente dispersa também. Né? Eu acho que o que prejudica muito é o polinucleamento urbano, porque se você tivesse uma cidade centrada aqui, como diria o Sr. Costa, eu acho que também Niemeyer,
você teria melhores condições, mas o plano piloto não deu para ter os 502 mil habitantes, né? Tem pouco mais de 200 mil, né? Rivaliza com Taguatinga. Então, acho que é isso. Não sei se eu respondi a pergunta. Você companheiro. Mas eu estou perguntando se você está na rede. Enriqueceu muito a pergunta. Perdão? Enriqueceu a pergunta. Tá bom, obrigado. Obrigado. Alexandre Brandão, economista, pesquisador de Brasília. Só para te saudar, estava com saudade de te ouvir. Sempre fico com uma satisfação de ver você tão ativo, tão pesquisando Brasília e apaixonado. Eu acho muito legal. Trabalhamos juntos vários anos na Codeplan e acho muito legal. E eu gostaria que você falasse um pouco justamente das tendências futuras de Brasília. Se você vê essa tendência de conurbação, de todas as RAs, vencendo um pouco essa ideia inicial do polinucleamento, das cidades de jardins e tal. Acho que Brasília vai perder um pouco, mas eu acho que também pode ganhar um pouco dessa maior continuidade da cidade, em termos de transporte, principalmente. Aí, como eu sei que você tem essa reflexão sobre conurbação versus polinucleamento, queria que você falasse se você tem visto alguma coisa de diferente aí nesses últimos anos. E é uma satisfação de ver. Obrigado. Bem lembrado, Alexandre, você trabalhou na Codeplan, né? Que é uma instituição que seria, em outra medida, o nosso IBGE, né? Eles fazem uma pesquisa distrital por amostra por domicílio, que mostra muito quem faz o que vai aonde, né? Então, também mostra um pouco a mobilidade e agora faz, há algum tempo, a pesquisa metropolitana de análise na periferia do Distrito Federal. E eu diria que você tocou no transporte público, não é? É deficitário, não é? Só vai ter condições aos 100 anos da cidade, ou 200 anos da cidade e tal, né? Porque sempre comparo Brasília com cidades como São Paulo e Rio, que são centenárias, né? Então ela ainda é muito jovem, né? Ainda adolescente, digamos assim, em termos biológicos. Adolescente que ainda não se estruturou de todo, não vai conurbar fácil, porque eu acho que, eu já também escrevi sobre, é muito bom não ser conurbado, como qualquer grande cidade, né? O ABC Paulista, por exemplo, é uma confusão naquilo tudo, né? Mentado, né? Mas tem desvantagem de não ter a conurbação, porque você tem justamente o transporte deficitário, porque tem longas distâncias, sem que ninguém desça ou suba do trem ou do metrô. Né? No caso do metrô tem o Guará e tal, mas é pouco. Para uma cidade grande, você teria que ter mais pontos intermediários para as pessoas irem subindo e descendo o veículo, né? Seja trem, seja o ônibus. Agora, a saída, Alexandre, que a população, até por status, usa o automóvel. Por exemplo, eu para vir do Lago Sul aqui, como é que eu viria de ônibus? Chegaria amanhã, se tiver que passar por uma rodoviária. Então, acho que ainda se estruturou uma forma, né? Você tem o Zebrinha, que dá ainda uma ajuda para isso, né? Ainda é suficiente. Mas eu acho que quando a cidade se tiver mais, nunca vai conurbar de todo, né? Você tem a conurbação Senando Taguatinga, que pode ter muita gente trabalhando de Senando em Taguatinga e vice-versa, mas não sei quem mais trabalha, por exemplo, do Guará em Taguatinga ou em outra cidade, né? Ou muito menos lá da periferia sul, né? Que é, como é que chama? Me escapou agora. Gama, você está falando? Gama e Novo Gama, que estão praticamente conurbados. Santa Maria. Só tem uma pista. E Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria também.
e Valparaíso, queria citar Valparaíso. Valparaíso e toda a parte sul é o resultado das expulsões de população para fora. Eu conheci quando Valparaíso estava sendo construído pela Icom e tinham umas casas americanizadas, a parte inferior de madeira, não, de alvenaria, a parte superior com madeira, com telhado bonitinho, um pequeno jardim e tal. Mas depois construíram edifícios, você nem enxerga mais os edifícios que estão na BR-40, não permite que você veja como é que foi o Valparaíso antes dessa evolução que também sofreu, não é? Mas faz parte dessa periferização da população, que é uma das coisas que também eu esqueci de falar. É uma cidade com muita desigualdade social, não só pela cor, da pele das pessoas, como também do estado social, do salário e tal. Quer dizer, quem é que pode pagar? Eu tenho meu vizinho da frente, que é no escritório, paga 15 mil pelo menos. Então, antes era uma embaixada, né? Embaixada da Palestina, e quando o aluguel foi aumentando, o país pobre não pôde pagar, o embaixador construiu ali no alto da Chapada. Mas alguém? Respondi, Alexandre. Obrigado, aí você me deu chance de abrir poucas coisas. Alguém mais quer falar isso aqui? Boa noite, doutora Alva. Satisfação de ver o senhor. Eu gostaria de saber, meu nome é Patrícia, eu gostaria de saber do senhor a visão sobre as escalas gregárias. Como elas vão sofrer uma educação. Eu gostaria de saber do senhor a visão sobre as escalas gregárias, se elas poderão sofrer alguma deturpação, alguma descaracterização futuramente. O que o senhor acha? Eu acho que Sobre as escalas gregárias. As escalas. As escalas gregárias. Isso. sobre conurbação, Sobre mudanças. As mudanças. ah, sim. Que a pessoa ainda não entendeu. Pessoal, a Patrícia vai explicar para o professor. Escalas gregárias. Escalas gregárias. Fica aí um pouco melhor sobre a história. Sobre as escalas gregárias, se elas poderão sofrer descaracterização futuramente. O que elas são? O que elas são? O que elas são? De novo, Patrícia, explica para o nosso público O que são as escalas gregárias? o que são, Você está falando? que transformações você está pensando que irão acontecer ou Principalmente na escala residencial e bucólica. Se elas poderão sofrer algum tipo de descaracterização, porque elas são feitas hoje, como é feito hoje no plano piloto. Estou claro, professor? Mais ou menos, agora eu entendeu. As escalas estruturadas no planejamento da cidade por uso Costa. A escala, por exemplo, da área residencial, o adensamento do o tamanho das construções, a escala bucólica, se vai ser mantida, como é que é a arborização, a iluminação, se não vai ser permitido construção nessas áreas, ou seja, a importância, que eu só vejo a importância e a possibilidade de preservação dessas escalas, residencial, comercial, bucólica. Eu acho que atualmente poucas pessoas fazem referência a isso porque a rigor não funcionou plenamente, no meu modo de entender. A escala gregária, por exemplo, você tem a escala monumental, e que isso se esparramou com
a evolução urbana, não é? Não está delimitado, né, esses espaços. Nós somos geograficamente visíveis. Era no ideário do Lúcio Costa, que assim fosse, não é? Penso eu. Não sei se você concorda. Mas não funciona exatamente porque você não teve a cidade coincidindo com o plano piloto, como ele queria, né? Com 500 mil habitantes, não sei quantos. A cidade tem quase 3 milhões e 300 mil no seu todo, não é? Você tem que agregar mais 1 milhão, que foi 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 que foi para a periferia. Então você tem uma metrópole que o IBGE considera a terceira metrópole, depois de São Paulo e Rio, em termos de população e em termos de funcionalidade. Eu acho que o que está evoluindo em Brasília são as suas funções urbanas, né? Só não tem indústria porque a Tecotinga poderia suprir o setor industrial. Mas, digamos assim, a competência industrial é de São Paulo e de Rio, de Belo Horizonte, e não é daqui. Quer dizer, então, praticamente eu gosto de olhar, quando eu compro qualquer coisa em Palácio, qual é a origem. Então, muita coisa de Belo Horizonte, muita coisa de Anápolis e Goiânia, não é? Porque a indústria não se estabeleceu aqui. Eu acho que as escalas não são praticamente geograficamente delimitadas. Não sei se eu respondi. Deixa eu passar a palavra para o nosso essa é o professor Francisco que vai esclarecer algumas coisas técnicas. Sobre melhor com o microfone, sem microfone. Com microfone. Bom, primeiro, pelo Fabiano, nós dois temos o mesmo nível da Universidade Federal de Santa Maria, e um pouco mais idoso que eu, eu queria fazer só uma consideração de urbanística. A escala, o Lúcio só descobriu, está ouvindo? Tem que botar mais perto. Vai botar mais perto. O Lúcio só descobriu as escalas 4 anos depois de ter feito o projeto. De 57 a 61, ele tentou explicar o projeto dele e não conseguiu. Aí, em dezembro de 1961, ele dá para o Cláudio um suplemento do Jornal do Brasil, que ele está criando a escala monumental, a escala residencial, a escala agregada. Mas ele nunca definiu nenhuma dessas escalas, ele só territorializa. Então, se algum jurista quiser entrar numa ação dizendo que pode fazer isso dentro da escala monumental, não tem nenhuma norma jurídica que diga o que é permitido e o que não é permitido. Então, nós temos um vazio jurídico extremamente interessante nesse processo. O Lúcio Sol definiu o que é que não era 4 anos depois. Tinha várias explicações para os grandes teóricos dos primeiros da estética, da Brasília, mas é uma explicação furada, depois de teórico fazendo outro que não era grande coisa. Finalmente, ele conceitou muito bem para defender a escala de som. Agora, você tem uma experiência na folha urbana que é muito específica. Eu, como urbanista, pergunto se o Distrito Federal, no fundo, é uma região metropolitana que tem uma cidade central, várias cidades satélites, que tem serviços que tem unindo todas elas. Por exemplo, no planejamento, em 77, o PEOT definiu o eixo estruturador que foi construído o metrô, um ramal para Ciranda, outro ramal lá para cima. Escapou um outro também. Depois dos 80, a gente começa a ter esse problema. Mas a minha pergunta é se você, como geógrafo, não vê tempo no limite do quadrilátero, se nós, na verdade, não construímos um agregado de cidades que pode ser planejado como se fosse uma região toda. Perfeito. Obrigado, professor. Mas queria responder a questão das escalas, né? Bem, eu faço, eu vejo como geógrafo que isso tudo não funcionou como o senhor Costa queria, não é? Acredito que a escala residencial, por exemplo, é bem delimitada, porque no plano piloto você tem os setores
bem demarcados, né? Enquanto que a escala monumental é o quê? Né? Sei lá, o eixo monumental, eu não tenho muita noção de todas essas coisas. Eu acho que o Franciscone, que é grande companheiro na análise urbana de Brasília, ele que devia fazer essa palestra aqui, ele tem um conhecimento grande como arquiteto e urbanista. Agradeço aí a colaboração. Eu outra coisa que depois eu sou João Câmara, advogado de Brasília desde dezembro de 61 e peço ao presidente aqui do nosso instituto que corrija a justiça como um dos líderes aqui em Brasília pela regularização fundiária. Ari Cunha, jornalista do Correio Brasileiro, foi ele de quem eu vi pela primeira vez no debate sobre a regularização brasileira. Do ponto de vista urbanístico, Brasília não tem solução, porque foi projetada para ter somente 500 mil habitantes. E para obrigar isso, começaram a matar os candangos, invadir a casa dos candangos, derrubar a casa. Foi Ari Cunha o primeiro defensor. Então, o problema de transporte, eu continuo ativista. Então, o problema de transporte aqui, nós estamos projetando levar a linha do metrô para Águas Lindas e Goiás e ser proibida qualquer construção em Brasília. E com a constituição da polícia ambiental para impedir de qualquer jeito, seja o mendigo, seja Paulo Otávio, de construir qualquer prédio aqui. Se torna inabitável. Não há higienização, não é possível o tratamento da maneira que está. Foi ótima a sua palestra, muito ilustrativa, muito boa. Agora, se conversa, se quer a felicidade dos nossos filhos, de nossos netos, ensine-os e os prepare para morar e trabalhar fora do Brasil. Fora disso, é ficção. Obrigado pela colaboração. É outro ponto que eu faço parte do grupo sobre a regularização fundiária com a doutora Bittencourt, que era companheira do Coplan, lá na funciona junto à Codeplan, que agora virou o Instituto do Federação. Mas eu ainda tenho que é a Codeplan. Eu acho que a regularização fundiária depende de duas coisas. Que o GDF tenha uma vigilância forte sobre os grileiros. Porque você tem grilagem que depois o grileiro some o dinheiro de quem comprou o terreno. E a pessoa que fique com o ônus de ter a regularização da sua casa ou do seu terreno. É uma coisa séria, né? Porque muitos núcleos existentes aqui, não sei citar nenhum nome, mas foram criados a partir de grilagem. Está melhor? Eu diria que a grilagem é responsável por você ter uma ampliação dos núcleos urbanos, porque o grileiro ocupa o terreno, vende em partes e depois foge, né? Quer dizer, ele vive a necessidade por habitação, que é uma coisa que eu já escrevi também no Correio. Não teve governo que foi capaz de suprir a demanda de habitação. Primeiro porque você tem uma velocidade grande do aumento populacional. Se era para ter 500 mil habitantes, você tem quase 3 milhões e 100 mil, 3 milhões e 200 mil,
significa que tem gente querendo habitar. E isso não foi suprido pelo meu governo. Primeiro porque o Rorizo, por exemplo, fez alguns assentamentos com habitações, eu chamo de pombais, né? Aquelas casas todas iguais, né? E com pouco terreno, porque a terra aqui em Brasília é cara, então o terreno era construído e dividido em lotes para que mais pessoas habitassem próximo do comércio, da indústria, do seu trabalho, ou mesmo do plano piloto. Eu acho que o parcelamento ilegal aqui tem que ser fortemente proibido, porque senão, como ele referiu, desculpe, eu esqueci o seu nome. Não entendi o seu nome. Ah, me perdoe, eu não mesmo. Joel Cândida. O João. É verdade. Pois é, ele tocou num ponto que eu acho que é essencial para o crescimento da cidade, né? Você não tem como regularizar a velocidade da demanda, não é? E ninguém se preocupou em construir habitações não pombais, né? Mas sim casas que as pessoas possam habitar, que tenham terreno, que possam fazer uma horta, que possam plantar uma árvore, né? Porque eu acho que o que é essencial em Brasília é que Ceilândia, Gama e outras cidades, Sobradinho até que tem bastante arborização, mas todas as cidades têm que ter uma forte organização para a gente ter água no futuro. Nós estamos apanhando água em Corumbá, que recebe os afluentes, são de cidades como Céu Azul, ou Águas Lindas, que é muito esgoto. Parte vai para Goiás e parte do esgoto cai justamente no rio, que abastece 60% da população, sobretudo do Guará para o oeste. Então, acho que respondi a pergunta, né, do... Professor, só para dizer para o senhor, em relação ao professor franciscano, o sua sugestão de ser convidado, já tinha sido convidado, e eu vou aproveitar essa sua sugestão para reforçar o nosso convite ao doutor franciscano para vir também fazer o seu café histórico. Tá? Eu quero passar a palavra para o nosso colega e depois o nosso presidente também gostaria de se manifestar. Meu nome é Alan, Meu nome é Alan de quê? Meu nome é Alan Santos, estou aqui para ouvir mais uma vez o senhor. Já ouvi o senhor em outras oportunidades, já li muito material do senhor e queria dar parabéns pelo legado que o senhor trouxe para Brasília e está aí ainda ativo, trabalhando, produzindo conhecimento. Estamos aqui ouvindo o senhor. Eu queria ouvir a sua opinião sobre um processo que eu percebo grande de esvaziamento aqui na área central do produto, em razão das novas rotinas de trabalho, em razão da questão do transporte que já foi colocado aqui, em razão da setorização, especialmente da zona central. É um processo que está acontecendo não só em Brasília, mas que aqui está mais acelerado em razão dessa setorização. A gente tem visto investimentos públicos do governo, por exemplo, na Avenida Itapuí Sul, reformando a calçada por onde passa cada vez menos gente, porque o comércio está todo fechado, se mudando, dando as costas para a avenida, porque ali só tem um comércio que não está sobrevivendo. Assim. O setor comercial só a mesma coisa. A gente tem visto uma reforma de calçadas num setor que claramente está se esvaziando. E vai continuar esse processo enquanto a gente tiver essa resistência a flexibilizar os usos e a permitir ali, por exemplo, o moradia, que foi uma tentativa do governo atual, que foi barrada, se não me engano, pelo IFAM. Estou vendo aqui membros do Conselho Comunitário da Asa Sul, por exemplo, que foram contra também essa abertura de moradia do Centro Comercial Sul, e a gente está vendo um processo de degradação acelerado. Né? Então, o plano piloto, pelo fato de ele não ter uma diversidade de moradia, diversidade de moradores, de perfis de moradores, a gente não vê moradores em áreas centrais que já dariam vida naquela região, a gente está assistindo a uma degradação grande da nossa cidade. Eu queria ouvir a opinião do senhor sobre esse tema, da setorização dos movimentos da área central.
Se eu bem entendi, você tocou na questão sensacional, né? Que aqui a foto aérea do Instituto é uma beleza, mas a acústica aqui, para quem tem problema de audição, é sério, né? Eu acho que o financiamento que você tocou é complicado porque você já teve aqui uma X. Eu sou do tempo que, acho que no tempo do Roriz tinha a X que construiu habitações ali em Taguatinga Sul, mas não foi suficiente, porque a demanda é muitíssimo superior à capacidade do governador da época construir habitações para todos. E mesmo quando você faz um conjunto habitacional, é difícil fugir do pessimismo, né? Tudo igual. Né? O ideal seria que isso vem da parte que eu sempre falo da justiça social, que todo patrão pague bem o seu operário para que ele construa como ele quiser, e não do jeito que está aqui no Brasil, não é só Brasília, é Porto Alegre, é Curitiba talvez menos, que eu vi que estivemos lá recentemente, uma cidade bem organizada, limpa, parece que é uma cidade civilizada. Né? Aqui você vê muita sujeira na rua, né? E aí você tem que ter garimpo para limpar, você tem que ter lixeira, essa coisa toda. Eu acho que mais alguns anos para Brasília ter mais condições de ter uma outra X, no sentido que possibilite habitações não apenas de quem ganha acima de 5 salários mínimos ou coisa assim, né? Porque abaixo disso também quer morar e não tem como ter acesso a financiamento. Eu acho que você tem razão em tocar nesse ponto. Vai levar alguns anos, senhor prefeito, né? Sobretudo se o Brasil conseguir diminuir a injustiça social que você tem aqui, que é enorme. Obrigado. Vamos ouvir agora o nosso presidente Paulo. Professor Aldo, sempre nosso professor. O Instituto Histórico e Geográfico do Sul Federal tem uma missão de preservar a ideia de Brasília. Brasília, um polo do povo de progresso. Por isso que Brasília ficou menos força para ter as indústrias aqui perto da gente. As indústrias foram para o setor de indústria. E no setor de indústria, elas acabaram indo para lugares mais distantes, com meios de conseguir viabilizar o seu negócio. Aqui em Anápolis, há um setor que tem uma das maiores empresas de produtos médicos, etc. E poderia perfeitamente estar em Brasília. Mas Brasília tem uma dificuldade que me parece que é fundamental. As terras de Brasília, de um modo geral, seriam públicas. Na terra pública. E na terra pública é terra de ninguém. Porque quando a terra está livre, acontece isso nas outras cidades, como a própria Porto Alegre, ela foi crescendo dentro de terrenos, de áreas particulares, em particular vendidos, ia lá, comércio alugado, e assim foi indo. E quando as coisas ficaram mais difíceis em Porto Alegre, eles subiram a serra. Os pobres no Rio de Janeiro subiram os morros. Então, os ricos subiram a serra, né? E
os pobres também subir a serra pela mesma razão de não viver bem. Mas aqui nós temos o plano piloto, a ideia de suporte. E aí vem as escalas que nós procuramos preservar. Sei que é muito difícil que a gente consiga fazer isso, mas é preciso que as cidades tenham o seu tempo. Não? O seu tempo vai levando a cidade a crescer, melhorar e tornar a vida da sua população melhor. Eu não vou fazer uma pergunta para você, eu vou fazer uma posição do Instituto. Eu, como presidente do Instituto, nós temos aqui o CONRAS, que é um órgão do Instituto que procura a preservação da cidade. Hoje aqui é INET, é um amigo sindical, um amigo. Não. Mas você é do sindicato dos protetores de Brasília, é do sindicato, confederação, mas, de qualquer forma, nós queremos que a ideia do plano piloto fosse estendida às outras cidades. O professor Francisco, nosso colega acadêmico, que nos ajuda muito, ele está sempre com uma posição, esta posição, de que é preciso que as cidades sejam modernizadas. E é isso que a gente quer também. Se você quiser derrubar aqueles edifícios todos dos ministérios, é possível. Aqueles edifícios não são tomados. Você pode ir lá, derrubar o prédio e fazer outro com 6 andares. Está garantido o plano piloto. Mas isso não é, ninguém quer isso, todo mundo quer o 7º andar. E aí em cima do 7º andar tem a caixa d'água, e a caixa d'água ela é tão grande que dá para fazer mais um andar. Então você tem essas crescências que são permitidas pelo governante. O governador Joaquim Rodrigues, conversando comigo, ele estava fazendo uma dessas cidades, Itapuã. Houve uma invasão lá, que é uma área toda arborizada, Itapuã. E nós estávamos conversando e ele falou: o que você acha disso? Eu falei: eu acho que era preciso ter condições para as pessoas habitarem essa região. Porque se você vai abrir essa cidade aqui e não tem meio de transporte, e não tem serviço, não tem indústria, não tem nada, essas coisas não vão dar certo. Ele falou: olha, você é piauiense, e esses seus pais saíram do Piauí, na Grande Seca, para ir para o Rio de Janeiro, a capital. E você saiu do Rio de Janeiro para vir para Brasília. E o meu entendimento é que ninguém é invasor da sua própria terra. O discurso está perfeito, está socialmente perfeito, está tudo certo, só que foi aglutinando com cidades precárias e que vamos continuando tendo. Nós tivemos essas cidades que foram feitas e agora nós estamos lá no céu azul, no pôr do sol nascido, e assim vai. Mesma coisa das grandes cidades. Agora, se nós, essa nossa geração, conseguir deixar para a geração dos mais novos esse entendimento de que o plano piloto deve ser a origem de uma cidade boa, de viver bem, e não a origem de uma cidade. E, como foi feito na cidade de Águas Claras, o Francisco foi até recentemente comemorando os 20 anos de Águas Claras. Águas Claras é um símbolo disso. Que maravilha, Águas Claras. Uma Nova York, uma beleza, tal. As ruas são estreitas, são estreitas, mas as pessoas gostam de viver.
e muitos gostam até de sair daqui e morar em Manaus. Então, essa é a posição do Instituto, e que nós, na minha gestão, nós estaremos sempre determinados a defender o plano original da cidade, mesmo que só tenhamos 60 anos. Então, eu tenho bisnetos e eu espero que meu bisneto, mesmo morando numa boa cidade, aqui perto, depois de Sócio, até a fronteira, que ele reconheça que Plano de Rondônia é uma maravilha e é uma cidade que deve ser mantida como tal. Se nós abrirmos mão disso, com certeza a praia brasileira vai perder o exemplo, né, o Distrito Federal. Então, se nós quiséssemos que o exemplo que foi feito de prédios mais baixos, arborizados, jardins, etc., seria um paraíso, que eu ainda não quero nem conhecer. Mas eu agradeço a todos a presença. Se houver algum questionamento, por favor, questionar. Aqui é o nosso professor Aldo Padilha. E nós temos aqui um exemplo vivo, o Eugênio Giovernati, que trata de uma área maravilhosa, com seca, sem seca, mas que tem água e que tem árvore. É assim. Muito obrigado a todos. Alô, pessoas querem fazer as últimas considerações? Apenas agradecer a paciência de vocês de me escutar, agradecer ao presidente Paulo Castelo Branco, que dinamizou o Instituto. Eu sou do tempo do Guido Bondi, ele deve estar aí, né, que era o organizador do Instituto há muitos anos, e que agora tem como sequência a dinamização que o caro acadêmico Paulo Castelo Branco, ou aqui o coordenador do Café Histórico, possibilita que eu faça essa palestra, que pode ser oportunidade de outros colegas de falar uma outra visão da cidade. Posso ter esquecido muita coisa, né? Mas acho que o essencial foi aqui abordado, né? Sobretudo essa questão das invasões lá. Eu assisti a derrubada dos barracos da Vila do Iabiri, que era o nome, né? E transferidos, foram 80 mil pessoas transferidas para a Ceilândia na força, a luz do Piauí, para ganhar o lote e tal, e ficou muito facilitado para essa população, né? A Vila Sara, a Vila Esperança, né? A Vila Sara com o Michel, tudo foi demolido. Ali eu recordo muito o Bandeirante para que a cidade não tivesse favela. Eu morei também na 310 e na 309 Norte, próxima ali, tinha muita favela, a favela do Ciúme também foi terminada porque a população foi transferida em parte para Sobradinho e em parte para Gama. Quer dizer, aqui sempre teve esse prejuízo, os que moravam perto do trabalho, de fazer retirada para um lugar mais longe de onde morava para trabalhar. Obrigado, Paulo. Obrigado, Dessa.